dominical, tivemos ensinamentos reais que realmente me ajudaram a me tornar uma pessoa melhor. A cada domingo recebia uma nova instrução e aprendia mais sobre viver seguindo a vontade de Deus. Posso dizer que eu tive minha vida... Obrigado. Posso dizer que eu tive a minha vida transformada pela igreja e principalmente pelo retiro. Acho que o primeiro ensinamento de que eu me lembre, um dos mais importantes, foi sobre a graça. Na escola bíblica dominical, aprendi que graça significa favor imerecido. Ou seja, quando uma pessoa faz o bem a outra, mesmo que ela não o mereça, sem esperar nada em troca. Eu já aplicava isso nos meus dias, mas depois dos ensinamentos eu consegui aplicar a graça na minha vida de uma forma natural, realmente verdadeira. Também me lembro de falarmos sobre o cuidado com nossas palavras, porque a Bíblia nos ensina que a boca fala, olha o que ela está dizendo, do que o coração está cheio. Isso é uma adolescente, gente. E as palavras têm um grande poder sobre a nossa vida. Então é importante que nós usemos elas com sabedoria, cuidado, e para vivermos, para sermos mensageiros do Senhor, espalhando a palavra dele, assim como foi ensinado no retiro. É difícil aplicarmos isso no nosso dia a dia, mas eu me esforço ao máximo para pensar nas consequências das minhas palavras. Para terminar, vou falar de amor com entrega, a parte que mais me toca, até porque o amor de Deus sobre nós é o maior e mais puro amor que podemos ter. Tem alguns versículos, e ela colocou aqui os versículos, mas embaralhou aqui, enfim, que diz, o amor é paciente. Deve ser Coríntios, né? Acho que ela está realmente... Sim, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma adolescente. E é disso que nós vamos falar hoje. É disso que eu quero tratar com vocês hoje. Muitas pessoas acham que a Bíblia, ela é muito difícil de ser compreendida. Ainda ontem ouvi isso. Conversando com um amigo, ele dizia isso para mim. A Bíblia é um pouco difícil. É difícil de crer em alguns fatos, alguns acontecimentos, algumas situações que ali estão. E eu quero ler com você algo que está lá em Mateus 16, 21, 23. Olha aí, deu certo. Diz assim, deixa eu puxar aqui, não vou ficar na frente de vocês. E diz assim, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falando disso a eles. E Pedro, tornando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus está falando no momento que ele anuncia aos discípulos o que iria acontecer com ele. E Pedro, o apóstolo Pedro, pescador de homens, vira para Jesus e diz, Senhor, não vá.
E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Olha que palavra forte que ele diz para Pedro. Você não entende das coisas do Senhor, você só está entendendo das coisas humanas. Ele não falou isso para mim, o pobre coitado do Álvaro. Ele está falando para Pedro, que todos hoje conhecem como um grande homem da palavra. Rafa, liga as luzes ali, porque nós estamos hoje num dia mais escuro. Me faça esse favor. Isso. Obrigado. Pode ligar tudo. Essa aqui pode deixar. Enfim. Eu poderia falar aqui de outros e outros momentos do apóstolo Pedro. Momentos em que ele foi recriminado por Jesus. Momentos que ele foi disciplinado por Jesus. Não foi só esse. Jesus, quando ele é preso, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado do Sinédrio. Malcom, ele tem sua orelha arrancada fora por conta da espada que Pedro passa. Jesus diz para ele: Pedro, guarda essa espada. Por acaso, porventura, eu não vou tomar o cálice que o Senhor preparou para mim? Pedro não estava entendendo até aquele momento. E a palavra diz, lá em Lucas 24:44, que Jesus, ainda quando morreu e ressuscitou e vai aparecer aos discípulos, a Bíblia diz que ele ainda falava aos discípulos: eu sou aquele de quem os profetas falavam. Eu sou aquele de quem Salmos falava. Eu sou aquele de quem a lei mosaica falava. E a Bíblia diz que naquele momento se abriu o entendimento dos discípulos. Mas o trabalho ainda não estava completo. Sabe por que muitos homens não entendem a Deus? Porque param no meio desse processo, desse caminho, e não entendem que ele tem que ser complementado. A palavra não traz uma ideia de religião. A palavra, ela vem revelar um Deus que busca levar você à eternidade. Te dar uma chave de uma vida eterna, mas que você já vive nessa vida. Eu vou ler com você algo que está lá em Atos 2:14. 14 a 19. Em Atos dos Apóstolos. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantando-se a voz, disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. É Pedro que está falando isso. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, olha o que ele vai dizer: acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Olha o que vai acontecer depois dessa palavra dele. Eu já falo mais sobre ela. Em Atos 2:37. Olha o que vai dizer: ouvindo eles isto, a multidão, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles perguntando o que é necessário para que nós venhamos a nos converter. Daí lá no versículo 40 de Atos 2, diz assim: e com muitas palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
De sorte que foram, olha só, batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Mas esse era o mesmo Pedro que um tempo atrás Jesus virava para ele e dizia: para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas do Pai. Dizendo, não deixe... Pedro estava sendo usado pelo diabo. E aqui nós começamos a entender, mas espera, esse é o mesmo Pedro que depois que Jesus morre, sobe ao céu e deixa o seu Espírito, e eles recebem o Espírito de Deus. Esse é o mesmo Pedro que vai levantar no meio da multidão e vai pregar a todo aquele povo. É esse mesmo Pedro. E o interessante é uma passagem que está lá em Atos 4,13, que diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam andado com Jesus. Eles estavam ainda com Jesus, e Jesus o tempo todo dando paulada nesses discípulos. O tempo todo dizendo: tu está errado, Pedro. João, você está errado. Mateus, você está enganado. O tempo todo tentando administrar, mas algo acontece com esses homens depois da morte e ressurreição de Jesus. E o que vai acontecer com eles já não é com Jesus ao lado deles, não na forma corpórea. E aqui nós começamos a entender que Deus usa aqueles que até aos nossos olhos são incapacitados. Hoje as igrejas estão se enchendo de doutores na lei. As pessoas estão buscando homens e pessoas que falam simplesmente bonito. Não é a oratória que muda, é o Espírito que transforma. E é isso que a palavra está dizendo. Esse Pedro que agora está falando e que todos em volta estão se maravilhando com a palavra dele. Esse Pedro não é aquele mesmo Pedro que andava com Jesus somente. É um Pedro agora cheio do Espírito. Lembrem que Jesus, quando ele vai subir ao céu, ele vira aos discípulos e diz: é necessário que eu suba, é necessário que eu volte ao Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou encaminhar a vocês o Consolador, o Espírito de Deus que ensinará todas as coisas. O Espírito de Deus que é o próprio Deus se apresentando junto a você. E quando esse Espírito for derramado sobre todos, vocês serão minhas testemunhas. Não há como testemunhar de Deus sem viver a Deus. Não há como falar de Deus sem conhecê-lo. Não há como você querer converter alguém se nem você é convertido. Irmãos, um homem pode convencer o outro, e isso vai até um certo ponto. Agora, quem transforma é o Espírito de Deus. E as pessoas acham que conhecer a Bíblia é um ato racional, e eu vou te dizer que não é. As pessoas têm mania de dizer assim: você viu fulano de tal? Como fulano tem fé, né? Você viu Beltrano? Como conhece da Bíblia? Irmãos, o que identificam esses homens não é porque eles são diferentes, é porque é um Espírito que os diferencia. Qualquer um de nós é chamado como Pedro, que talvez nesse momento você seria aquele homem, mulher, a estar sendo recriminado nesse momento por Deus, mas lá na frente você pode ser aquele
que vive realmente a palavra e passa a ser um pregador dessa palavra, um pregador do Evangelho. E o interessante é que no livro de Atos, você percebe que enquanto aqueles homens falavam e as pessoas se maravilhavam-se com as palavras de João, de Pedro, dos discípulos que estavam ali, impressionados porque sabiam da origem humilde deles, que eles não eram conhecedores da lei, não eram conhecedores da palavra, mas falavam com ousadia e conhecimento. E reconheciam neles que eles tinham andado com Jesus. Estar cheio do Espírito te faz ser igual a Cristo. Estar cheio de Espírito é que te separa. Estar cheio de Espírito é que te dá ousadia para falar. Estar cheio de Espírito é que te dá conhecimento na palavra. É o Espírito que nos caracteriza como a Cristo. É Cristo, é o Espírito de Deus que nos dá a feição do Pai. Que é essa feição que Jesus carregava. Por quê? Porque Cristo era ungido de Deus. Lá em Lucas 4,16, nós vamos ver um momento em que Jesus entra em Nazaré, ele vai entrar numa sinagoga. E lá no 17, ele diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para que ele lesse. E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Desculpe. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje esta escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Por isso ele falou aos discípulos, lá em Lucas 24:44, eu sou aquele de quem os profetas falavam. Coisas que até então eles não entendiam, mesmo estando naquela caminhada dos 3 anos com Jesus em vida. E é isso que realmente está lá em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento com cinza, óleo, gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso é uma profecia, 600 anos antes de Cristo, e Jesus repete essa profecia, e diz a todos, ela fala de mim. Hoje anunciou essa palavra a vocês. Por isso ele é conhecido como Machia. Machia é o ungido. É aquele que recebeu a unção. Jesus veio ser o exemplo entre nós, o que é ser um homem ungido nessa terra. Ele é o ungido do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Ele é quem nos ensina que o Espírito vai ser e foi derramado sobre toda a humanidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa, o Espírito de Deus, ele é dado, ele só se revela, ainda que ele tenha sido derramado sobre todos, ele só se revela àquele que busca. Aquele que busca, como em Hebreus 11:6, Jeremias 29:13, Mateus 7:7, aquele que busca de todo coração. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, Ele se apresenta e a unção do Espírito se estabelece a nós. É assim que as coisas acontecem.
Quando Jesus ele chega para ser batizado, o que é que desce sobre ele? Uma pomba. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apresenta sobre ele como uma forma de pomba para dizer o que Deus abre o céu e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele é ungido, é sobre ele que está a unção. E essa unção, ele diz aos discípulos, quando ele sobe ao céu: eu vou dividi-las com vocês. Eu vou dividir o mesmo Espírito sobre mim, derramado sobre a minha vida, eu vou revelar a vocês. E é o Espírito que revela a verdadeira palavra. Isso não é feito por forma humana. Olha o que está em 2 Timóteo 4, 1 e 4. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Olha agora o que ele diz: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está falando para todos nós. O cuidado de Paulo em dizer, em separar que as coisas de Deus não são humanas. Homens que querem apenas ouvir o que lhe agrada. Homens que se cercam de doutores na lei. Homens que aos olhos de nós todos são conhecedores da palavra, mas que na verdade só estão vendendo coisas e falando de coisas e filtro que passam pela sua própria experiência e concupiscência. Há pessoas que até estão tendo experiências com Deus, mas ela pega uma experiência individual e ela cria uma instituição daquilo. Não é assim que as coisas de Deus funcionam. O Espírito age, ele age permanentemente em nós, mas ele diz que há uma verdade, e a verdade é revelada pela palavra. E mesmo Paulo, lá em Efésios, ele vai falar assim, lá em 4,13, ele diz assim, Efésios 4,13: até que todos cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está nos advertindo sobre falsos pregadores, sobre homens que falam de uma palavra que não vivem, homens que falam de um evangelho que não conhecem tudo das Escrituras, mas não conhecem o Espírito que as move, o Espírito que as vivifica. E Paulo fala do chamado vento de doutrina. Pessoas que andam conforme a vontade de falsos pregadores e seguem o caráter deles e não o caráter de Cristo. Cristo não procurou ser servido, ele serviu. E ele se apresenta a morrer, ele morre pela igreja. Há homens que pegam a palavra para usá-la como instrumento de poder. E nós, igreja, não podemos nos sujeitar a isso. Há homens que estão dominando famílias e dizendo, entrando dentro dos lares para dizer: eu sou o anjo da igreja, você deve agir assim, assim, assim.
Homens que estão usando a palavra para domínio do seu bel prazer, e não para revelar o que realmente Deus tem para nós. E de toda palavra vai ser mentirosa, é isso que Paulo está dizendo. Toda palavra que se distanciar de Cristo é mentirosa. Toda palavra que não trazer as características de Cristo é mentirosa. O homem que se diz, não existe isso, gente. De um homem que na igreja é algo e dentro de casa é outro. Não existe isso de um homem que no púlpito ele prega a palavra, mas o que ele vive lá fora não é o reflexo dessa palavra. Os homens de Deus têm que ter o caráter de Deus. E o principal caráter de Deus é o amor, porque Deus é amor. É morrendo que se nasce. É se entregando voluntariamente, é esse amor. Por isso lá em 2 Coríntios 3:6, Paulo vai dizer, a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito de Deus. Por isso Jesus usou homens que não eram homens doutos, não eram os homens que tinham pleno conhecimento de toda a palavra, mas eram homens simples, indoutos, incultos, só que agora cheios do Espírito. Homens que falavam com conhecimento da verdade, porque conheceram a Cristo e por meio do Espírito Santo passaram a entender o que é a palavra. Por isso eu vou te dizer, não adianta você só abrir e tentar ler. Nós temos que buscar e buscar aquele que nos ensina todas as coisas. Não se pode misturar a verdade de Deus com a verdade dos homens. Homens têm pregado a verdade deles, e não a verdade do Pai, que é a verdade de chamar-nos ao arrependimento. Irmãos, quando começamos a pregar sobre projetos de vida, quando começamos a pregar que nós merecemos algo de Deus, eu li uma carta de uma adolescente entendendo o que é graça. É o favor não merecido. Jesus nos amou primeiro porque Ele não esperou nada em troca. Ele te ama porque você não tem nada a dar a Ele, senão tua alma, teu coração. Você acha que esse Jesus que morreu na cruz, morreu para te dar apenas um projeto para essa vida? Ele veio para te dar algo para a eternidade. E para entrar naquelas portas você tem que ser reconhecido pelo céu. O teu nome tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. Você não pode ser igual ao outro. Você tem que ser diferente pelo Espírito e carregar contigo a marca de Cristo. É por isso que quando Deus determina Moisés, quando ele começa a dar a ordem de como construir o tabernáculo, de como ele vai preencher o que estaria lá dentro do tabernáculo, quando ele vai determinar e vai estabelecer o azeite da unção, isso está lá em Êxodo 30, ele vai falar do azeite da unção. Olha o que está no Êxodo 30, 32. Quando ele termina de falar e dar todas as instruções do azeite, com o qual será ungido todos os utensílios internos do templo. O mesmo azeite que seria ungido os sacerdotes, os homens que serviriam ali. Deus determina assim, não se ungirá com ele a carne do homem, com esse azeite, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição, santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Vou explicar sobre isso.
Quando ele fala do incenso, ele também vai recriminar da mesma forma, ele vai advertir. Lá em Êxodo 37, ele diz assim: porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. A palavra diz que as coisas, todas as determinações dadas a Moisés, se dirigiam a Cristo. Sabe o que significa o azeite de unção naquela época? Representando o Espírito de Deus, a santidade do Espírito de Deus. O azeite significa isso sobre nós. Por isso Tiago vai dizer: pega o azeite e unja aqueles que estiverem doentes. Mas mesmo assim não era essa mesma composição desse azeite da época, que esse servia apenas para aquilo. O azeite simboliza o Espírito de Deus. E quando Deus faz essa advertência, assim como ele faz sobre o incenso, e o incenso significa a oração que sobe ao Pai, ela tinha esse sinal. Quando nós cantamos aquela música, aquele que pisou no Santo dos Santos, não quero viver em outro lugar, é esse local. A nossa oração tem que chegar diante do Pai, o Santo dos Santos. Agora, dependendo do tipo de oração que você tem, de vida que você leva, a Bíblia diz que Ele não te ouve. Porque Deus não ouve a oração de um homem que não quer se quebrantar diante dEle. Homem que ora só da boca para fora. Que busca ter um relacionamento com Deus de religiosidade e não de vida entregue. Por isso as coisas não mudam. Por isso a tua casa não muda. Porque se você não entendeu que você tem que ser como Cristo, perdoar e também pedir perdão. Porque Cristo, é isso que Ele nos entrega na cruz, perdão. Ele diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Deus faz essas duas advertências? Para separar o que é de Deus e o que é do homem. Outro dia nós vimos uma situação muito triste, eu digo isso como advogado, de uma promotora de justiça se manifestar num evento público. Talvez o ódio, a dor que ela carrega tão grande dela com Deus, seja tão grande, e eu não quero adentrar e julgá-la, mas ela não consegue nem discernir o que é uma verdadeira oração de um poema. Mas quando ela fala aquilo que ela disse naquele evento, e ela condena um poema achando que fosse uma oração, e ela entendia, e ela diz: o Estado é laico. Como se talvez aquilo fosse uma ofensa ao povo cristão. Eu vou te dizer, meu irmão, Deus lá dizendo para Moisés já estabeleceu que as coisas do homem são do homem, as coisas de Deus são para Deus, e Jesus entre os discípulos fez o mesmo. Ele pega a moeda e diz: o que é que está aí, que esfinge é essa? Eles dizem: é de César. Ele fala: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus faz isso, se Deus determina isso a Moisés, não seja você achar que é diferente. Para nós o Estado é laico, porque Jesus já disse isso lá atrás. Não se misturam as coisas do céu com as coisas terrenas. As coisas de Deus são santas. E os homens insistem em tomar para si a verdade de Deus e usá-la de forma indevida para os seus próprios propósitos pessoais. É isso que temos visto. Homens usando as coisas santas de Deus por seu próprio prazer e levando o povo ao erro. Porque o povo começa a pedir a mesma coisa e esquece de pedir o mais importante: a unção do Senhor, a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas. Desde a época de Jesus, os homens eram limitados. E eles buscavam sobrepor o conhecimento deles sobre as coisas de Deus. Por isso Deus advertiu a Moisés. Olha o que está em João 7,14.
Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam-se, dizendo: como sabe essas letras, não as tendo aprendido? Porque eles olhavam a simplicidade da origem de Jesus, filho de um marceneiro. Ele não era filho de um sacerdote, filho de um marceneiro. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerás se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha o que ele diz: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Deus está buscando homens e mulheres que entendam isso. Mas para você entender isso, você tem que buscar a Deus de todo coração. É isso que a palavra está dizendo lá em Hebreus 11:6, lá em Jeremias 29:13 e Mateus 7:8. Jeremias, ele diz sobre o coração sincero que busca o Senhor. É para esse que Deus se revela, não para aquele que diz: eu tenho, como eu ouvi esses dias, eu tenho uma vida boa, eu sou bom diante de Deus. Quando Jesus, ele mesmo, quando alguém diz para ele: mestre, bom mestre, ele fala: por que me chama de bom? Só há um bom, que é o Pai que está no céu. Se Cristo faz isso, o que é que sobra para nós? O que é que eu e você temos para dizer? Que temos algo de bom? Que somos bons? Nenhum atestado humano de conhecimento se impõe sobre um joelho que busca. Nenhum conhecimento humano sobre a Bíblia vai substituir um homem ou uma mulher que busca o Senhor. Eu conheci homens e mulheres que eram analfabetos e abriam a Bíblia e liam a Bíblia. Me expliquem. Aliás, foi esse um dos pontos que meu pai se converteu. Meu pai era um homem douto, conhecedor das letras jurídicas, magistrado. Tinha sido professor de letras. Um homem preparadíssimo. Mas não conhecia Deus. Foi conhecer a Deus no meio de homens humildes, pessoas humildes, mas que exalavam o cheiro de Jesus, ungidos, cheios da unção, homens e mulheres que viviam com os seus joelhos dobrados. Eu conheci homens que conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Eu conheço homens que conhecem e fizeram todo tipo de curso, mas até hoje não entenderam o que é o compromisso com a palavra. Homens que falam de Deus da boca para fora, e é por isso que vivem como Isaías 53:6, como ovelhas desgarradas. Homens que não têm para onde ir, porque vivem perdidos, porque não compreenderam o Deus da palavra. Irmão, não se deixe levar pelo homem de palavra mansa. Paulo fala sobre isso. Não se deixe levar pelo homem. Quando eu falo homem, é qualquer pessoa que chega para você com aquela fala mansinha, sempre doce, mas as suas atitudes não refletem a Cristo. Não são verdadeiros, não se entregam, não se dobram. Suas palavras são doce como mel, mas suas atitudes são como fel. Olha o que está. Quero ler com vocês, já estou terminando. 1 João 2:20, mas antes disso, eu só quero lembrar de algo. É por isso que Jesus lá em Mateus 11:25 e Paulo vai falar a mesma coisa em 1 Coríntios 1:27, que Deus, ele dá sabedoria aos mansos e humildes, e ele confunde os sábios.
A verdadeira palavra e conhecimento da palavra não se revela pela leitura somente. Ela se revela pela busca, a busca do Deus por trás dessa palavra. Quando você ler a palavra querendo buscar a Deus de todo o conhecimento, conhecê-lo de verdade, aí Ele te muda, aí Ele se apresenta a você. Seja você o mais humilde dos homens, o mais iletrado, e Deus vai se revelar a você. Porque essa palavra, ela não se aprende nas escolas, ela não simplesmente se aprende numa faculdade. A palavra, ela se aprende na busca. E é disso que essa adolescente está falando. Busca, e o Espírito se revela. Olha o que 1 João, lá o apóstolo João vai dizer. E vós tendes a unção do santo. E olha o que ele vai dizer, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, nesse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Por que ele está falando isso? Eu vou continuar. Porque ele está dizendo que é Cristo que reflete o Pai. Se você não entendeu Cristo, você não entendeu o Pai. Senão por quê? Porque é Cristo ungido, o Machia, é Ele que tem a unção. E é essa unção que torna Ele igual ao Pai. Essa unção que nos torna igual a Ele e também ao Pai. E olha o que ele vai dizer no 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Ele não te prometeu um projeto de vida nesse mundo em que as coisas consomem e são consumidas pela traça, onde o ladrão rouba, mas Ele está te dando uma vida eterna. É disso que se trata. E essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Nós somos ungidos contra o engano, para nos tornarmos semelhante a ele. É isso que a palavra está dizendo. Por isso, meu irmão, você não vai aprender da palavra apenas de ouvi-la da boca de quem também não a conhece. Não estou me referindo a conhecer a letra, a conhecer o Espírito que a vivifica. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é um elemento, portanto, que se move dentro de nós. Porque ela é aquilo que saiu da boca de Deus. E saindo da boca de Deus, ela se faz vida em nós. E ela nos mata o velho homem, nossas concupiscências, nossos desejos. E ela te transforma um homem como Cristo. E isso é dado, sabe a quem? De tudo que nós lemos? Aquele que busca. Mas não busca Deus só de buscar. Ele busca Deus de todo o coração. Não adianta você vir para a igreja e apenas ouvir. Aqui nós estamos apenas pregando, ensinando. O que essa palavra nos foi ensinada. Estamos lendo-a aqui para vocês. Não é uma ideia que tiramos da cabeça. É como ela realmente é. Só que ela se torna verdade na tua vida quando você buscar a Deus, como querer desejá-lo, como nada na vida. Quando você falar, se revela a mim, como o Senhor se revelou ao Álvaro, como o Senhor se revelou ao Diego. O Senhor se revela a mim,
Porque se o Senhor fala, o Senhor vai falar comigo. A Adriana disse para mim, onde é que você foi batizado com o Espírito Santo? No carro. No carro. Fui cheio do Espírito Santo dentro do carro, gente. Essa é a diferença daqueles que buscam. Se você não entendeu isso, você vai continuar sendo aquele que não sabe para onde você vai. Aquele que acha que Deus é religião. Hoje eu não vou para a igreja. A igreja, gente, ela não é para ser cultuada como uma entidade espiritual. A igreja é apenas local disso, de comunhão, de admoestação, mas é o principal lugar onde nós nos ajuntamos para congregarmos, celebrarmos a Deus. Mas é na família da tua casa, na igreja da tua casa, que você realmente é transformado. É no dia a dia, é no caminhar, é na caminhada que Deus nos molda. Vamos levantar. Vamos orar. Feche teus